Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí no nosso programa ao vivo e hoje nós gostaríamos de falar a respeito de catequese. Por quê? Porque esse programa não é bem um pré-lançamento, é uma motivação para o lançamento do nosso curso de catequese para adultos aqui no nosso site. Vocês sabem muito bem que o nosso site tem mais de 10 anos de atividade e nós gravamos um curso que ficou interrompido, né? Que era a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Nós fizemos até o início do sacramento do matrimônio e empacou. Empacou por quê? Empacou porque surgiram outras coisas, né? No sentido de que tempo, infelizmente, é matemática, não é opinião, e surgiram coisas que eu estava vendo que as pessoas estavam precisando com mais, digamos assim, urgência. Além disso, o curso, embora estivesse bom, estava muito extenso, porque era na época que o site não tinha muitos programas, então nós começamos fazendo aquelas aulas longas de 1 hora, etc., e vimos que aquilo não era tão produtivo, diminuímos o tamanho da aula. Bom, o fato é que, embora o catecismo estivesse sendo muito bom para uma cultura e um aprofundamento, as pessoas que realmente precisavam ser introduzidas na fé e fazer o beabá não estavam recebendo o alimento. Então pode ser que no futuro a gente continue, né, e termine a leitura desse catecismo. Vocês sabem que esse catecismo daqui foi um dom extraordinário, não é, do pontificado do Papa São João Paulo II, quando então era o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger. Eu tive a graça de, na época da elaboração do catecismo, especialmente da tradução portuguesa, de trabalhar, né, prestar serviços, vamos usar a palavra adequada, de prestar serviços para a Congregação da Doutrina da Fé, na época que o cardeal Ratzinger estava lá, e de ter contribuído para essa edição aqui que vocês têm. E por isso, por causa deste serviço para com o Catecismo da Igreja Católica, foi que depois, alguns anos depois, eu fui convidado, né, para ser membro do Conselho Internacional da Catequese da Santa Sé, que durou, basicamente foram 2, quase 3 mandatos ininterruptos. Fizemos o Congresso Internacional da Catequese nos 10 anos de lançamento do Catecismo da Igreja Católica, era ainda o pontificado do Papa São João Paulo II, e aquela foto que alguns de vocês, né, têm por aí, alguém postou na internet aquela foto minha, onde eu estou ajoelhado na frente de São João Paulo II, porque ele estava já doente, não se levantava. Então fui lá cumprimentá-lo, ajoelhado na frente dele, e do lado ali estava o então cardeal Ratzinger, que naquele dia, aliás, estava muito gripado, estava até com um semblante meio abatido, com solidel amassado, mas era o cardeal Ratzinger nos apresentando para o Papa naquele Congresso Internacional de Catequese. Bom, então assim, só estou dizendo isso um pouco, né, para a gente pegar esse contato, e não se trata de um desprezo desse catecismo, trata-se, porém, de ver que, às vezes, esse catecismo ele é mais uma enciclopédia do que um catecismo, no sentido que, para algumas pessoas, vamos usar a expressão popular, é areia demais para o caminhãozinho delas, entendeu? Então eu comecei explicando
e seguindo o catecismo, chegamos na segunda sessão, chegamos no sacramento do matrimônio e eu decidi parar porque vi que as pessoas estavam seguindo, sim, mas um público bastante reduzido. Talvez, vejam, nós vamos possivelmente, não sei, não prometo nada, mas é possível que no futuro a gente continue a explicação linear do catecismo. Mas agora nós estamos aí com esse projeto de lançar um catecismo mais compacto, com vídeos mais curtos para os alunos do site, principalmente tendo em vista a fé dos adultos. Então, já gravamos várias aulas, vamos lançá-las, algumas delas na semana que vem, no dia de São José, assim, debaixo do patronato de São José, né, das bênçãos de São José, a gente inicia esse novo curso de catequese. Mas de onde foi que eu tirei esse curso de catequese? Na verdade, tirei um pouco de tudo, né? Tem ideias, intuições, ou seja, a catequese sempre são os dogmas da fé, mas coisas tiradas do Catecismo da Igreja Católica, coisas tiradas do Catecismo Romano, do Catecismo de São Pio X, e também esse Catecismo Católico Popular do Padre Francisco Spirago, né, serviu bastante também como sugestão de roteiro. Na verdade, nós não seguimos nenhum desses livros ao pé da letra, montamos uma coisa bastante assim, digamos, adequada para o nível das pessoas que a gente conhece, que são os alunos do site. Passamos assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, passamos uma média aí das pessoas que são e fizemos o curso de catequese. Mas a pergunta é, finalmente, qual é a importância da catequese? Ou seja, por que um curso de catequese? Por que é que a gente precisa de catequese? Vamos entender uma coisa. Nós precisamos ser igreja, não é? Mas como é que é feita a igreja? Como é que é construída a igreja? É interessante a gente parar para pensar isso. Veja só, vamos fazer uma comparação. Você vai construir uma catedral gótica feita toda ela de pedra. Dependendo do edifício que você vai construir, né, é o material que você vai usar, são as técnicas que você vai usar. Bom, você precisa de alguém que saiba cortar pedras, né? De alguém que saiba trabalhar com pedras, ver os defeitos das pedras, escolher a pedra adequada, saber encaixá-la, etc, etc. Se você vai construir uma catedral gótica, é isso daí. Outra coisa, se você quer construir uma cabana de madeira, aí você vai pegar um bom marceneiro para fazer uma cabana de madeira, porque o material é outro, né? Você tem que, então, ser um bom marceneiro. Não vai servir, né, aquele homem especializado em talhar pedras, etc, etc. Assim são as coisas. Se você vai construir um edifício todo ele de cimento armado, né, de concreto, então, bom, aí você já tem um terceiro tipo de técnica. O edifício chamado igreja é um edifício espiritual. Então, a natureza do edifício chamado igreja nos leva a usar, né, uma, aspas, técnica diferente para, aspas, construir a igreja. Então vamos perguntar, o que é a igreja? O que é esse negócio de ser igreja? Porque talvez esteja aqui o problema, não é? Talvez esteja exatamente aqui o problema. As pessoas não pensam o que é a igreja em primeiro lugar e terminam não usando os instrumentos adequados para fazer a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E então, vamos aqui dar uma noção daquilo que é a natureza da igreja. As pessoas entram na igreja para entrar em comunhão com o Cristo ressuscitado. E esta comunhão com o Cristo ressuscitado nos leva, consequentemente, à comunhão com a Trindade, porque o Cristo ressuscitado, né, é um homem glorificado, sim, mas ele é uma pessoa divina, né? Então, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E uma vez em contato com o ressuscitado, nós entramos, então, né, na comunhão com a Trindade, já preparando aquilo que nós iremos viver no céu. No céu,
nós iremos, de alguma forma, participar da glória de Deus. Como diz São Pedro na primeira carta, vamos ser consortes, né, participantes da natureza divina, por graça, claro, não, nada de panteísmo, mas por graça nós participaremos de alguma forma da natureza divina. Mas para que isso aconteça, né, para que a gente vá para o céu, então esse é o edifício que nós queremos construir. Nós queremos que as pessoas se convertam não para serem, vejam só, membros da igreja e ponto. Não! Ser membro da igreja é ser membro do corpo de Cristo, ou seja, entrar em comunhão com Cristo de uma forma bem real, né? Bem concreta. E entrando em comunhão com o Cristo, a gente entra em comunhão com a Trindade e então nós estamos no caminho da salvação. Esse é o edifício que nós queremos construir. Essa é a finalidade da igreja. O problema é o seguinte: ao invés de usar as, aspas, técnicas para a construção desse edifício espiritual, as pessoas terminam usando técnicas do reino de Satanás. Entende? Essas técnicas do reino da carne, essas técnicas elas não são necessariamente más, mas elas são totalmente inadequadas para construir a igreja, para realizar a igreja. Deixa eu explicar. Aqui eu tenho amigos que são marqueteiros, publicitários, né? Eu não quero aqui ofender os profissionais de publicidade, pelo amor de Deus. Mas a técnica da construção do reino de Satanás é a publicidade. Tá? Não quero dizer que publicidade igual ao reino de Satanás. Não é isso não. Não é isso não. Você pode usar a publicidade para o bem, para coisas boas. Ela não é uma técnica má, necessariamente. Tá? Ela é uma coisa indiferente. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Tá bom? Acontece o seguinte, que o primeiro publicitário da história foi a serpente, no paraíso. E ela fez propaganda. E fez propaganda falsa. E fez propaganda enganosa. E mentiu. E com isso começou a construção, né, do reino de Satanás. Nós, cristãos, católicos, podemos usar a publicidade para construir a igreja? Veja, você pode atrair pessoas com publicidade. Até o profeta Oséias diz, Deus nos atrai com vínculos humanos. Isso quer dizer que Deus, inicialmente, Ele nos atrai. Ele pode também usar, né, as técnicas da publicidade, mas isto atrai, mas ainda não constrói a igreja. Então nós podemos usar, não é, marketing, retórica, iscas, para, na inteligência, atrair as pessoas para Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais inteligentes, sagazes, do que os filhos da luz. Então que nós podemos, ao fazer isso, Jesus diz, olha, vocês podem usar a publicidade para atrair as pessoas para Deus. Então, com isso Jesus estava, né, salvando e dando a grande absolvição para os publicitários, dizendo, olha, realmente vocês podem usar isso. Mas isto só atrai, isso só está cevando o peixe para que a gente possa depois pescar. Mas o pescar mesmo é outra coisa. O que é necessário fazer para que uma pessoa seja realmente membro do corpo de Cristo? Ela precisa, em primeiro lugar, ter fé. E para ter fé, ela precisa, em primeiríssimo lugar, conhecer o dogma da fé. E é para isso que serve o catecismo. O catecismo faz com que as pessoas sejam introduzidas no conhecimento da fé. A fé é uma virtude, não é, que nos faz crer em Deus, que não se engana e nem engana ninguém. Eu sou um homem falho. Eu posso me enganar. Você chega e diz assim,
Padre Paulo, do que é o seu chá? Vamos ver. Eu acho que é chá verde. Quase certeza que é chá verde. Mas eu posso me enganar, né? Aí chega uma pessoa da produção e diz, padre, não é chá verde não, é chá branco. Sei lá o quê. Bom, eu acho que é chá verde porque eu ganhei uma caixa de chá verde do meu pai, né? Tudo bem. Então, mas eu posso me enganar. Porque eu sou falho. Mas Deus não se engana. Segunda coisa, eu posso enganar você. Por quê? Porque eu sou pecador. Então você diz, padre, do que é esse chá? Eu digo, acho que é chá verde. Na verdade, eu estou tomando uísque. Tem esse negocinho de chá aqui só para disfarçar. Mas na verdade, né, eu sou um cachaceiro que estou aqui tomando uísque. Eu estou enganando você. Né? Ou seja, eu, por ser pecador e falho, eu posso me enganar e eu posso enganar você. Deus não. Deus não se engana porque Ele assume a sabedoria. E Deus não engana você porque Ele assume a bondade. Se Ele é sapientíssimo e não se engana, e se Ele é bondosíssimo e não engana você, então tudo que Ele disser, você pode crer. Não pelo conteúdo da coisa, mas por aquele que está dizendo isso, que está revelando isso. É Deus. Então aí eu dou o assentimento da fé. Para eu dizer sim, eu creio, porque é Ele quem está dizendo, eu preciso de um auxílio da graça. A graça me auxilia nisso e a gente termina, né, dando aquele assentimento da fé. Sim. Só que a gente crê na pessoa que revela, né? Na revelação de Deus que é Jesus Cristo, como diz a Dei Verbum. Só que a gente precisa agora ver que essa pessoa revela verdades. Existem dogmas, coisas que são... O que é a palavra dogma? Dogma quer dizer ensinamento, ele está ensinando coisas que eu preciso crer naquilo. Então pode ser que eu seja ignorante, mas a partir do momento que eu creio nele, eu tenho um dever de cristão de conhecer a minha fé. E então você vai e faz o catecismo. Mas a palavra catecismo vem do verbo grego katecheo, que quer dizer ecoar. Não é simplesmente eu conhecer uma verdade, né, da fé. Eu pego o catecismo, sei lá, abro lá em qualquer página, né, e falo, sei lá, a encarnação de Jesus. Muito bem. Eu creio, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. Se fez homem igual a nós em tudo, igual a Deus Pai em tudo. Uma só pessoa, duas naturezas. Esse é o dogma da encarnação. Pronto. Só que a verdadeira finalidade do catecismo é, bom, em primeiro lugar você tem que saber, né? Você precisa memorizar. Você precisa ter isso na sua cabeça. Mas você precisa depois ecoar isto na sua vida. Ou seja, você precisa fazer isso ecoar na sua vida de oração. E então, você precisa fazer a experiência dessas verdades. Como assim experiência da verdade? Quer dizer o seguinte, você tem que ir meditar, rezar, experimentar essa verdade. Colocar diante de Deus e dizer, Jesus, eu creio que vós sois Deus. Porque vós não me enganais e não enganais ninguém. Mas, por favor, Senhor, eu preciso saber isso em profundidade.
Por isso, ajudai-me a ver o abismo do mistério, que é o fato de que Deus, Criador do céu e da terra, maior do que todo o universo, nasceu como uma criança, deitado num coxo de animais. E você vai então meditar sobre isso e rezar e pedir as luzes, pedir para a Virgem Maria que naquela noite santa adorou Jesus como Deus encarnado ali, aquele que sustenta as galáxias mais distantes, agora está sendo sustentado pelos braços de Maria. E você vai meditando, e você vai rezando, e você, então, uma vez que você crê e reza e medita, a um certo momento, essa verdade parece que brilha dentro de você. Essa luz que brilha dentro de você é a luz do ressuscitado. No início você não está acostumado a fazer isso, então no início essa luz ela é bem fraquinha. No início é uma coisa assim bem tênue. Mas aí, através da oração, você vai recebendo graças, não é? Claro, se supõe que você esteja em estado de graça. Claro, você vai rezando e então o seu coração vai se modificando, aquela verdade vai ecoando dentro de você. E você, tocado pela luz do ressuscitado, vai mudando o seu coração. E então, quando você vê essa verdade, não somente porque o catecismo te disse. Claro, o catecismo te disse e você diz amém, creio. Você não discute, mas você medita. E você, então, em um certo momento, para usar uma linguagem popular, cai a ficha. Você faz tem um certo conhecimento experiencial dessa verdade. Quantos de, assim, isso aqui que eu estou dizendo, gente, não é para grandes místicos, não. Isso aqui é para todos nós. Isso certamente aconteceu com você em algum momento, sei lá, por exemplo, você está na frente do sacrário e de repente você se dá conta, meu Deus, é Deus quem está aqui. Jesus ressuscitado está aqui. E cai a ficha. Tem outros dias que você vai na frente do sacrário e a luz não brilha, mas às vezes as coisas acontecem. Então é essa a finalidade da catequese, porque a catequese, ela precisa, não é, te dar, na verdade, a chave do que você precisa crer e o que você precisa fazer para chegar ao céu. E então acontece a construção da igreja. A construção da igreja, ou seja, você se torna membro do corpo de Cristo e você começa, né, a experimentar aquilo que Jesus disse no capítulo 15 de São João. Sem mim nada podeis fazer. Esse nada é o nada mais radical. A gente não é capaz de crer, a gente não é capaz de esperar, a gente não é capaz de amar, a gente não é capaz de nada. E você se rende diante deles e diante da verdade e da fé, você começa a meditar aquele amor infinito, porque todas as verdades de fé são manifestações do amor de Deus para conosco, e você começa a ter atos de fé exercida, e então você vai se unindo cada vez mais ao ressuscitado e sendo cada vez mais, né, uma pessoa configurada ao ressuscitado. E isto constrói a igreja. É isto que constrói a igreja. Ou seja, se eu vou construir um edifício espiritual, eu preciso de instrumentos espirituais. E é por isso que, vendo essa dificuldade, foi que eu interrompi o curso de catecismo e comecei a dar curso de oração. E ensinar as pessoas a rezar. Por quê? Porque verdadeiramente, para você ser membro vivo da igreja, você precisa ter uma fé viva. E
para que esse membro esteja sadio, em plena vida, precisa estar em estado de graça, evitar os pecados mortais, começar a comungar bem, receber as graças atuais, etc. Tudo isso. Então, na realidade, nós estamos aqui prestando um pequeno serviço e ajudando as pessoas a se tornarem membros mais ativos e vivos da igreja. Não é? E essa é a grande importância da catequese. A importância da catequese é que ela nos dá o material, digamos assim, dogmático, os dogmas de fé, as verdades de fé, que vão nos tirando da ignorância, fazendo com que a gente vá conhecendo as verdades, e depois vão ser essas verdades aprendidas na catequese que vão ser o material das minhas meditações, da minha vida de oração. Isso é uma das coisas que hoje em dia se deixou de ensinar, tanto no campo da catequese, quanto no campo das próprias ciências humanas, das ciências das exatas, de qualquer ciência. Ou seja, não sei se vocês notaram, na escola ninguém decora mais nada. Ninguém memoriza nada. Ora, se você não memoriza, você é um computador com o HD formatado. Você não tem informação. Você tem um processador, mas ele não tem o que processar. Vai processar o quê? Então você precisa aprender coisas. Isso vale para ciências humanas. Sei lá, você vai e aprende história do Brasil, aprende geografia. Isso vale para as exatas. Você vai e aprende trigonometria. Você precisa, depois que você aprendeu, que decorou as coisas, você precisa então meditar sobre elas. Porque você encontra verdades ali. E ali acontece de acender a luz. Essa luz que você vê nas ciências naturais é a luz natural da razão. Já na catequese, você memoriza as coisas, você aprende as coisas, você tem que aprender as verdades dogmáticas, você tem que estudar. E uma vez que você estudou, você precisa meditar isso. Mas como são verdades dogmáticas, verdades de fé, verdades do mistério da fé, essa meditação é diferente daquela meditação da matemática, é diferente daquela meditação, não é, das ciências humanas, da filosofia. É uma meditação onde você precisa se recolher. Porque nesse tipo de meditação, você então precisa da luz do ressuscitado. E essa é a beleza, não é, de nós termos um curso de catequese. Então a gente tem que entender isso. Se você quiser aprofundar esse tema, né, que eu coloquei aqui, tem esse livro fantástico, que não é de catequese, o assunto dele não é catequese, né, é oração, é Ao Sopro do Espírito, né, do bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Ao Sopro do Espírito, Oração e Ação. É um livro que está publicado aqui no Brasil pela Paulus Editora. Vale muito a pena. Isso que eu coloquei para vocês, né, é um capítulo fantástico na página 213, que fala Oração e Sacrifício. E ele então coloca essa realidade de que, de fato, se nós vamos construir a igreja, precisamos, não é, de instrumentos aptos para o que nós vamos construir. Ele diz assim: é bom destacar e até insistir sobre essa verdade muito frequentemente desconhecida. Acredita-se com efeito que é possível trabalhar na edificação do corpo místico de Cristo de qualquer maneira que seja, mas sem considerar a natureza desta edificação. Na prática, acontece que a pessoa se deixa fascinar pelos métodos de ação do reino de Satanás. Já dissemos que Satanás na Terra obtém vitórias aparentes que se prolongam normal
e provavelmente até o fim dos tempos. Acontece que os filhos da luz, que trabalham na edificação do corpo místico de Cristo, fascinados por esses sucessos aparentes do demônio, tentam empregar os métodos dele, não os métodos desonestos, mas se deixam fascinar por seus meios de ação, esquecendo-se assim dos métodos próprios que convém à edificação do corpo místico. Creio que se poderia repreender a certo número de métodos ou técnicas que se utilizam atualmente, mesmo em nosso apostolado católico. Não quero dizer mais especificamente. Só quero chamar a atenção. E ele para aqui e ele não leva para frente a reflexão. É um pequeno parágrafo. Da minha meditação desse pequeno parágrafo, nasce esta aula de hoje, não é? Para você ver como você pega uma coisa, você medita, pensa, vai, vira pelo avesso, pede a luz de Deus, etc. e tal, e a coisa dentro de você, né, fica bem mais claro. O que eu li em menos de 1 minuto, né, virou uma aula de meia hora. Mas por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer, né? Meditar, puxa vida, existe uma natureza da igreja e se eu quero edificar a igreja, eu não posso querer edificar a igreja usando os métodos mundanos, né? Você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, você faz marketing. Isso é pecado? Não. É a natureza da edificação da sua empresa. Mas a igreja não é empresa. A igreja é o corpo místico de Cristo. Como que você faz com que uma pessoa participe do corpo místico de Cristo? Bom, primeira coisa, o batismo, né? Depois, a fé. Mas uma vez que a pessoa tem o ato da fé, ela precisa colocar agora conteúdo nisto. Então, precisamos do conteúdo dogmático. E esse conteúdo dogmático, então, a gente aprende no catecismo e depois precisa, não necessariamente meditar o catecismo materialmente, as fórmulas do catecismo, mas nos livros de meditação, como Imitação de Cristo, como Intimidade Divina, etc. e tal, na Filoteia, nos livros de meditação, você vai encontrar essas verdades lá, que você irá meditar. Essas verdades vão iluminar você com a ação do ressuscitado que intervém e ilumina você. E aí, iluminando você com essa vida de oração, você vai sendo cada vez mais parte desse corpo de Cristo. Configurado a Jesus, só para dar o arremate final, o capítulo do Frei Maria Eugênio chama-se Oração e Sacrifício, não para na oração. É que acontece o seguinte, quando você, no ato de fé exercido, que se chama oração, geralmente, você crê, vê, enxerga o amor do Cristo por você, você termina querendo amar de volta. E o amar de volta é o sacrifício, né? E isso também faz parte dessa, uma das aspas técnicas, né? Muito cuidado com a metáfora, para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Então, essa meditação que eu queria partilhar com vocês no dia de hoje. Nós vamos agora, então, dar uma oportunidade de um diálogo com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma coisa, para observar e a gente poder responder, estamos aí à disposição. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já para conversar com vocês. Até mais. Muito bem, nós retornamos então. Queremos agora, então, bater esse papo com vocês. Vamos começar com a pergunta do Gabriel. O Gabriel diz assim: Padre Paulo, boa noite. Quanto à primeira etapa, o que devemos crer na verdade? Como passar isso para as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Como convencê-las a crer? Veja, Gabriel, aqui é importante você entender que tem, no início da fé, tem 2 etapas. Uma é aquilo que nós chamamos de preambula fidei,
né, que a pessoa, que é isso que você está perguntando, ou seja, tem coisas que a gente precisa fazer para ajudar a pessoa a dar o passo da fé. Mas o passo da fé em si, ele não é fruto de um raciocínio de convencimento, tá? Deixa eu explicar para você. A gente precisa, nós somos instrumentos de Deus. Então a gente precisa, né, falar com as pessoas, mostrar, por exemplo, a sublimidade da doutrina. As pessoas começam a ouvir uma pregação, uma aula, leem um livro e veem, meu Deus, que sabedoria, que coisa incrível. Isso já predispõe a pessoa. Os milagres feitos por Jesus, isso já predispõe a pessoa. A grandeza da santidade dos santos que seguiram Jesus, isso predispõe a pessoa, não é? A própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, isso tudo vai mexendo na pessoa. A pessoa vai entrando em contato, né, com essas realidades do Cristo vivo e ressuscitado. Bom, de tanto cavucar ao redor, né, um belo dia, a pessoa dá o passo na fé. Mas isso é uma coisa que a pessoa corresponde a um convite divino que está dentro dela. O passo real de crer, ele não pode ser produzido, digamos assim, humanamente. Existe algo que é a graça de Deus que está no coração da pessoa, e está no coração de todas as pessoas, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então quer dizer o seguinte, o mais renitente de todos os ateus tem dentro dele uma graça divina suficiente que, se ele parar para ouvir, ele vai crer. O que a gente precisa fazer aqui do lado de fora é ajudar a pessoa a crer. No nosso curso de catecismo, nas primeiras aulas, né, a gente vai dar uma pincelada nisso. Só que a catequese em si, ela não é para levar à fé. Tá? A catequese em si, tecnicamente falando, ela é para aqueles que já creem. Para levar à fé não é a catequese, é a pregação querigmática, são aqueles preâmbula fidei, né? Aqueles preâmbulos da fé que vão levando a pessoa a crer. Mas pelo menos a pessoa que vem para a catequese, se supõe que ela já deva ter alguma fé, mesmo que seja frágil. Uma fé, assim, bruxuleante, que está assim, meio, né? Mas ela tem que ter alguma fé frágil, mas é importante que ela tenha essa fé, né? Então, assim, no início do nosso curso de catecismo, nós vamos, né, ajudar um pouco as pessoas que não têm fé, tá? Mas só para saber que essa dinâmica é uma realidade que a gente não tem receita mágica. As pessoas terminam crendo por várias razões diferentes. Um crê porque ouviu um testemunho, outro crê porque ouviu falar de um milagre, outro porque leu a vida de um santo, outro porque ouviu um sermão, outro... Por quê? Porque são essas revelações externas que ajudam a pessoa a prestar atenção à revelação interna, ou seja, ao Cristo que fala dentro dela. O José Cícero pergunta, Padre Paulo, qual é a maior dificuldade da Igreja em relação à perseverança dos já catequizados? Zé, o problema da perseverança não diria dos já catequizados, é dos já batizados, né? É exatamente que os métodos pedagógicos ruins do mundo entraram na nossa catequese. Ou seja, existe um anti-intelectualismo muito forte que entrou na catequese. Então termina que as pessoas não querem transmitir o dogma da fé. Então você vê assim que muitas vezes, em muitas paróquias, o próprio catecismo o próprio catequista não sabe o catecismo, né? E se fica numa catequese moralizante, transmitindo valores
morais, sociais, a partilha, a fraternidade, não sei o que, etc e tal, isso e aquilo, e a pessoa não sabe no que ela crê. Então, é preciso, primeira coisa, transmitir um conteúdo verdadeiro. Segunda coisa, que é aquilo que eu estou dizendo, não basta só dar as fórmulas. É importante que também o catequista, né, ensine a orar. E para isso o catequista precisa saber rezar também. Né? E, por exemplo, o catequista vai ensinar para crianças de primeira comunhão. Mas como é que você vai ensinar crianças de primeira comunhão se você nunca levou as crianças no sacrário para elas rezarem, falarem com Jesus, que é aquele Cristo que elas vão receber na hóstia consagrada? Você tem que acostumá-las a falar com Jesus ali, dizer Jesus, e ter sede de Jesus, e ter fome de Jesus, e dizer, Jesus, eu quero te receber na comunhão. Né? Tudo isso também é uma das razões, ou seja, não se leva a uma fé viva. Né? Alex, Padre Paulo, neste ano do leigo, como nos tornarmos protagonistas de uma nova catequese? Então, Alex, veja, a primeira coisa, assim, eu não sei se você é casado, se é solteiro, mas se você é pai e se você tem filhos, né, a primeiríssima coisa é você, você não precisa nem esperar você ser catequista, você precisa catequizar todo mundo, porque uma das coisas mais maravilhosas que tem para você aprender as coisas é você começar a ensinar. Né? A gente aprende as coisas quando a gente precisa ensinar, então você vai e estuda bastante, vê bastante, você aprende e você ensina. Se você não tem ninguém para ensinar, né, é difícil você realmente aprender. Heloísa, Padre Paulo, sua bênção. O que é mais importante? O conhecimento da fé ou a constância e a firmeza da fé? Como levar o conhecimento da fé a pessoas permeadas pelo relativismo? Bom, Heloísa, é o seguinte, aqui é importante você entender duas coisas. Entender duas coisas não, entender uma distinção. Quando nós usamos a palavra fé, nós usamos, essa palavra, ela tem dois significados, pelo menos. Né? Existe a fé enquanto virtude e existe a fé enquanto conteúdo. Ou seja, a fides que e a fides qua. Linguagem teológica. Fides que creditur é o conteúdo. É a fé que se crê. Fides que creditur é isso. Fé que se crê. É o conteúdo. Mas existe a fides qua creditur. Existe a fé pela qual se crê. Ou seja, aquele ato interior dentro de mim, pelo qual eu digo sim, é verdade, eu creio. Ora, a fé que salva é a fides qua, ou seja, é a fé pela qual se crê. É o ato, o justo vive pela fé. Essa frase que está na Sagrada Escritura, em São Paulo, né, que é uma citação do Antigo Testamento, ela diz então que a minha santidade, o justo, a minha santidade interior, né, o fato de eu ser membro do corpo de Cristo, unido a esse corpo santo, essa santidade, ela vive, ela recebe vida pelo ato de fé, pela virtude da fé exercida, né, a fides qua. Agora, é evidente, porém, que uma vez que você crê, né, com um ato de fé, você vai querer saber qual é o conteúdo desta fé. E você precisa, e aliás é um dever, você ir buscar o conteúdo da fé. Então, saber a fides que, a fé a qual se crê. Né? Então, na verdade, é evidente que a fé enquanto virtude é mais importante, mas não desprezar o conteúdo. Como levar o conhecimento da fé às pessoas permeadas pelo relativismo, na segunda parte da sua pergunta. Assim, geralmente, o caminho que as pessoas fazem, que eu tenho visto que as pessoas fazem,
é o seguinte: as pessoas terminam entrando para o caminho da fé, ou seja, as conversões que eu tenho visto mais sólidas são aquelas que a pessoa primeiro faz uma experiência da verdade enquanto tal, ou seja, ela sai primeiro do relativismo. Ela começa a ver verdades, ler livros, investigar as coisas e termina dizendo: poxa vida, a verdade existe. E aí depois ela termina procurando a verdade mais profunda, a verdade sobrenatural e indo atrás da fé. Isso é uma coisa interessante que a gente vê no site acontecer, né? Pessoas que entram no site atraídas não por um conteúdo de fé, mas por um conteúdo filosófico, político, sociológico, alguma coisa assim, de algum desses temas que a gente trata, a pessoa começa a ver aquilo, ela começa a ver uma verdade. Diz: poxa vida, isso é... E fica interessada, aí começa a ir atrás, aí começa a ver mais vídeos, começa a ver etc, etc, e daqui a pouco ela está crendo, né? Mas esse é um caminho assim bastante comum. É claro que existem outros caminhos, né? Não estou dizendo, mas é a experiência que nós temos aqui no site. Em paróquias, grupos de oração, existem outros caminhos. As pessoas ouvem testemunhos, fazem experiências de Deus, etc. Tudo isso também é válido, não estou descartando. Só estou dizendo que quando a pessoa, para sair desse relativismo que você está falando aqui, ela precisa fazer primeiro uma experiência da verdade, que ela enxergue com a luz natural da razão que existe uma verdade. Wellington: boa noite, padre. Como devemos agir em nossas paróquias quando elas têm algo da teologia da libertação que atrapalha o catecismo? Bom, Wellington, vamos entender primeiro o que é teologia da libertação, né? A teologia da libertação é um movimento teológico dentro da Igreja Católica, onde as pessoas alguns teólogos ficaram interpelados, né, pela acusação de Karl Marx. Karl Marx acusou a religião em geral e o cristianismo especificamente de ser o ópio do povo, ou seja, uma realidade que aliena o povo. Ao invés, já que o marxismo ele é materialista, não é? Então, eles pensam que você não deve ficar ensinando para as pessoas para buscar o reino dos céus, buscar, né, a salvação eterna, etc, etc. Você tem que ensinar as pessoas a lutar no sindicato, lutar nas fábricas, lutar no direito dos trabalhadores, lutar para destruir o sistema opressor. E que a religião seria um fator alienante que faz com que as pessoas não lutem. Essa foi a acusação. A partir disso, se começou uma série de tentativas dentro da própria igreja, umas bem intencionadas, outras menos, umas católicas, ortodoxas, corretas, outras completamente heréticas e desvirtuadas, de mostrar que o Evangelho não é alienante. Que o Evangelho ele tem um conteúdo também de transformação social. O problema, não é que muitas pessoas não notam que bem intencionadas ou mal intencionadas, eu não vou aqui entrar na discussão das intenções das pessoas, porque tem gente boa e tem gente ruim, tem gente equivocada e tem de tudo, né? Muitas pessoas bem intencionadas não notam que isso termina imanentizando o cristianismo. Ou seja, se você fica só tentando mostrar que a igreja ela tem um conteúdo transformador social, e de fato tem, chamado doutrina social da igreja, não é? Mas que tem um conteúdo social, mas deixa de lado, não é, a realidade do buscai primeiro o reino de Deus, é o reino dos céus, né? E a sua justiça, ou seja, a santidade, e tudo mais vai ser acrescentado, né? Se você esquece isso, a igreja termina virando outra coisa. Nós começamos o nosso programa hoje falando da natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja é fazer com que as pessoas, não é, tenham esse
contato íntimo com Cristo ressuscitado, sejam membros do seu corpo, para então realmente participarem da comunhão com a Trindade e irem para o reino dos céus. Essa é a natureza da igreja. O que acontece é o seguinte: como Deus é amor, termina que estas pessoas que fazem isso vão se comportar de uma maneira que a sociedade fica melhor. E se existem cristãos que não fazem isso, é porque não são cristãos direito e não estão em comunhão plena com Cristo. Então, na verdade, fazer com que as pessoas busquem o reino dos céus não aliena as pessoas. Vejam os santos, quantos santos, né, transformaram a sociedade e fizeram obras maravilhosas com os pobres. Mas é claro, isso não serve para implantar a revolução socialista, que é o que os comunistas querem, né? Então é evidente, aí não dá. Então, a teologia da libertação, ela tem, digamos assim, esse aspecto de ter colhido esse desafio de Marx. Houve respostas ortodoxas e respostas menos ortodoxas. Infelizmente, as menos ortodoxas é que são as mais populares, porque terminam imanentizando o cristianismo de forma totalmente socialista, entrando numa mentalidade revolucionária. Mas existem aquelas propostas ortodoxas, retas, que mesmo assim, se você, até mesmo uma teologia da libertação correta e reta, ela ainda tem um efeito colateral que deve ser usado, ou seja, aprecie com moderação. Ou seja, o efeito colateral quer dizer o seguinte: você quer transformar a sociedade, mas não esqueça que tem o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus, e aí depois você vai e faz a transformação social, porque senão você termina imanentizando o cristianismo. Daniel. Padre Paulo, o mesmo se aplicaria a crianças e adolescentes? Como mostrar para crianças a luz sobrenatural da graça? Veja, Daniel, aí a gente precisaria fazer uma outra abordagem, né? E depois depende da idade das crianças, né? Existe aqui uma série de, digamos assim, abordagens diferentes para a catequese de crianças. Precisaríamos, para tratar esse assunto aqui, precisaríamos de pegar o assunto de forma bem elaborada, para não... Mas assim, eu acho que com adolescentes a coisa funciona mais ou menos como os adultos, e serviria também. Para as crianças precisa fazer adaptações pedagógicas, e aí é muito pano para manga para eu responder aqui, né, nesse bate e volta rapidinho, tá bom? Kleber. Padre Paulo, sua bênção. A leitura orante da Bíblia é uma forma de meditação após a leitura de algum tópico do Catecismo da Igreja Católica? Kleber, a leitura orante, ou seja, a Lexio Divina, não é? Era no fundo, claro, instrumento fantástico para fazer exatamente isso que nós estamos dizendo, a meditação. Só que a dificuldade é o iniciante conseguir tirar da Bíblia aquilo que realmente ele precisaria. Então, muitas vezes, eu sei que existe aqui no Brasil uma tendência, não é, de dizer que a Bíblia é o livro do catequista, ponto e acabou. Eu, respeitosamente, discordo dessa opinião. O catecismo é o livro do catequista, não a Bíblia. E a gente não deveria começar com a Bíblia. A gente deve começar com o catecismo. E uma vez que a pessoa tem fé, aí ela vai ler a Bíblia com o mesmo espírito com o qual a Bíblia foi escrita. Porque senão, você vai fazer da Bíblia aquilo que você quiser. E está errado. A Bíblia, ela foi escrita no mesmo espírito, né, daquilo que é a nossa fé católica. Tá? Eu sei que pode parecer muito anti-ecumênico, etc., mas me desculpem, né? Eu creio verdadeiramente que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo e que, portanto, os apóstolos eram católicos como nós. E que, portanto, o Espírito Santo, quando inspirou a Bíblia, inspirou com a mesma fé católica que nós temos hoje. Então você precisa primeiro entrar na igreja. E depois você tem condições de interpretar a Bíblia com o conhecimento de uma fé sólida. Mas primeiro tenha a fé sólida. Porque senão você termina
caindo no erro do chamado livre exame calvinista, né? A doutrina do livre exame, onde cada um pega a Bíblia e lê do jeito que quiser. E isso não seria adequado, tá bom? Então, quero agradecer a vocês por esse bate-papo, esse momento que nós tivemos aí juntos, tá bom? E semana que vem, então, dia de São José, vamos fazer um programa ao vivo, né, sobre esse grande patriarca, aquele que é o protetor da Igreja, São José, e vamos, nessa data, também lançar o nosso curso de catequese para adultos, tá bom? Deus abençoe vocês, debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, vivam uma santa e abençoada Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.